Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. No senso comum, quando a gente fala que alguém é lobista, não está querendo dizer muito boa coisa. Mas isso não deveria ser necessariamente assim. Em muitos países, a profissão de lobista é regulamentada. São profissionais que defendem determinados interesses dentro de casas legislativas ou órgãos do governo. Eles apresentam informações sobre as opiniões que representam. Isso pode ser feito por grandes corporações econômicas ou até por organizações governamentais em defesa do meio ambiente, de populações indígenas, seja o que for. Não há uma barreira ideológica. Aqui na Câmara dos Deputados tramitam 3 propostas de regulamentação dessa profissão. E o Câmara Debate da Rádio da TV Câmara de hoje vai conversar com a relatora dessas propostas, a deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, e o deputado Exalci, do PSDB do Distrito Federal. Deputada, o que é esse lobista? Que a gente quase xinga as pessoas de lobista aqui no Brasil, né? Por que tem essa pecha tão pesada sobre essa profissão? Eu penso que nos últimos anos isso deu uma piorada muito grande, depois da deflagração, inclusive, dessa Operação Lava Jato, porque a relação entre o empresário e o governo ficou exposta de uma maneira muito negativa, né? E tudo passou a ser tráfico de influência. E aí, o que é feito dentro da legalidade, que não tem ainda uma regulamentação, mas que é feito fora de tráfico de influência, que já é um tipo penal presente lá no Código Penal, que é um crime quando você obtém vantagem indevida, fechando uma negociação entre um empresário, um grupo de empresários e o governo. Isso é o tráfico de influência. Agora, o que não é tráfico de influência? Não é tráfico de influência você usar o artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, que te garante a qualquer pessoa o direito de peticionar. O que é peticionar? É você, diante do poder público, seja ele no executivo ou no legislativo, dado que no judiciário o lobby já é regulamentado, você poder defender os seus interesses, o interesse do seu negócio, o interesse do seu grupo de negócios, né, do seu setor, diante de uma regulamentação, uma nova portaria, uma nova legislação que esteja sendo feita ou intentada por esse órgão, que, por exemplo, possa afetar de uma maneira negativa todo um setor. Então, você tem o direito de peticionar garantido na Constituição Federal. Isso não é tráfico de influência. Isso é lobby? Isso é lobby. Defesa de interesses. Deputado Exalci, como é que o senhor vê essa atividade? Eu vejo que a gente precisa regulamentar urgente, né? Até porque o que tem acontecido nos últimos anos, principalmente com a operação, não só Lava Jato, mas também a Operação Zelotes, Sim. É que existem muito tráfico de influência. Então, por exemplo, na CPI do Cachoeira mesmo, um empresário disse lá, olha, nós não financiamos mais nenhuma campanha de deputado nem de senador, porque é muito mais barato trabalhar direto no Executivo. Por isso, talvez, o excesso de medidas provisórias aqui. Nós vimos agora na CPI das Zelotes, medidas provisórias que poderia ter sido trabalhado como lobby, que é o caso da indústria automobilística, que é importante, mas que foi trabalhado com tráfico de influência, ou seja, se vendia a medida provisória, facilidades da medida provisória, que beneficiou um segmento, mas em troca, evidentemente, de propina, né? Então, a gente precisa ter uma regulamentação para que realmente essa profissão seja respeitada, até porque, por exemplo, aqui em todas as comissões na Câmara, nós temos assessores parlamentares do Executivo. Então, antes de aprovar qualquer medida aqui, qualquer projeto de lei, né, o Executivo interfere, sugere, tira de pauta para discutir a matéria. Eu participei, por exemplo, da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E nós, durante 4 anos, reuniões praticamente de 15 em 15 dias, com todos os segmentos, porque não adianta, eu sou contador, sou auditor. Exatamente. Né? Não conheço de muitas matérias, né? Pesquisa em detalhes. Então você tem que trazer as pessoas que são especialistas e que normalmente as grandes corporações têm, inclusive especialistas para isso. E eles já para estudam discutir. isso, né? Então nada mais justo de que ter alguém para sugerir qualquer mudança, porque realmente tem muita matéria que é complexa e que pode afetar
determinado segmento Acabar por com o uma segmento. vírgula. Às vezes uma vírgula interfere, né, com a economia. E como que está que essas propostas, deputada, como é que a senhora vai tratar esse assunto? Bom, o que eu tentei fazer foi aproveitar o melhor que tinha no projeto, tanto do Carlos Zaratini, que se esforçou, realmente fez um bom estudo sobre o assunto, e do nosso deputado Rosso também, que também tem uma proposta, fazer com que isso seja o menos burocrático possível, o mais transparente possível para a sociedade poder também acompanhar toda essa prestação de conta dessas empresas, desses conglomerados, para os órgãos respectivos, por exemplo, pode ser a Receita Federal, pode ser que, porque nós, no Legislativo, não podemos dizer qual vai ser o órgão do Executivo que vai estar tomando conta disso. Mas, assim, acredito eu que na hora que essa lei for aprovada e regulamentada, provavelmente seja a Controladoria Geral da União, que vai ficar com essa prerrogativa de montar um site, de fazer um site para dar transparência a essa prestação de contas dos advogados, dos escritórios, dos lobistas, que vão poder trabalhar de uma maneira legal, graças a Deus. Mas eu queria aproveitar uma fala sua que você começou falando, até pela sua própria experiência na Zelotes, para colocar por que eu acho que nos últimos anos, foi o que eu comecei falando aqui, ficou tão evidente e tão ruim essa relação entre os empresários e os governos. O presidente Lula, junto com seus principais ministros e assessores, montaram um sistema onde os principais empresários, quer dizer, aquele grupo de 5, 10 empresários por setor, que eles montaram dos clubes dos empresários, que ficou muito evidente isso na Lava Jato também. Esses clubes de banco, clube de empresário, clube de não sei o quê, eles só sentavam para discutir negócios, contratos, obras com quem? Com os chefes dos executivos. Então, o presidente da República e seus assessores e ministros, os governadores e os prefeitos passaram a concentrar toda a arrecadação, digamos assim, fosse ela legal ou ilegal, de propina, de doação, de campanha, na mão deles, porque era uma maneira de perpetuação de poder. Então, tinham 5 partidos aqui dentro, que a gente sabe muito bem quais são, que estavam ali na órbita do PT, que foram os partidos que mais conseguiram doações legais, caixa 2, propina, ligados a esse tipo de prática. Que é especificamente o tráfico de influência. Sim, exatamente. Agora, eu vejo assim, né, até colaborando um pouco com a regulamentação. Eu sou contador, sou auditor, como tem os advogados. Nós temos, evidentemente, aprovando a regulamentação, os profissionais regulamentados têm os conselhos, o Conselho Regional, o Conselho Federal, que normalmente eles mesmos, quem banca os conselhos federais e estaduais são a própria remuneração, pagamento da taxa dos profissionais. Mas normalmente você tem o código de ética do contador, o código de ética do advogado, que eles fiscalizam muito bem. Então acho que não dá para um órgão do executivo cobrar isso. Eu acho o seguinte, cada profissional, cada entidade tem que cuidar dos seus profissionais. Então eu sei que no caso dos contadores, que eu sou contador, o código é muito rigoroso, né? Sob inclusive pena de você ser excluído, né? E perder a tua direito de atuar, habilitação de atuar no mercado. E também então quer dizer, você tem como fazer isso através dessa regulamentação, né? Como tem na Ordem dos Advogados do Brasil também, a mesma coisa. A AB é a mesma coisa. Nenhum advogado sai por aí fazendo coisa, né, contra o regimento, contra o código de ética dele. Então acho que é por aí que nós temos que trabalhar para flexibilizar, porque se a gente burocratizar demais e criar estrutura para isso, acaba onerando e é mais complicado. Tudo Agora, que é serviço público é mais... Como se garante a transparência nesse processo? A transparência se dá justamente pela divulgação desses acordos, né? Na verdade, o que a gente vem batendo é o seguinte: o lobista, o defensor do interesse privado, ele vai ser contratado pelo privado. Ele vai ser contratado por uma empresa privada. Então, ou um grupo de empresas privadas para atuar junto aos outros 2 poderes que ainda falta regulamentar, seja o legislativo ou o executivo. Esse contrato que ele faz, ele tem que declarar.
Tem que declarar para o órgão que o executivo, por exemplo, vai escolher, como a gente falou aqui. Se for a controladoria, vai ter que declarar para a controladoria. Se tiver que, obviamente, Imposto de renda, né? declarar no imposto de renda, que ele vai ter que declarar para o imposto de renda. Ele tem que declarar em até 6 meses. A nossa proposta aqui ele tem 6 meses para declarar todas as entrevistas que ele fez, se ele visitou, se ele almoçou com alguém do poder público, alguma relação governamental de algum órgão do poder público, se ele conversou com algum agente público e deu uma caneta. E tudo isso, como o deputado Isalci falou, dentro de um código de ética que a gente também colocou aqui, que eles têm que fazer. Aqui da Câmara, por exemplo, nós temos aqui qualquer projeto de lei, você tem a tramitação toda. Se você entrar no site, você tem toda a tramitação. Os pareceres, as audiências públicas. Né? No caso aqui, você tem que talvez colocar isso de uma forma mais transparente. Né? No caso do governo, evidentemente que qualquer tramitação de matéria do governo, do executivo, também tem que ter a mesma coisa. Você tem que ter transparência, tem que ter a publicação, inclusive da agenda, né, de quem participou da reunião e tal, para a gente poder, para as pessoas acompanharem isso de uma forma. Porque hoje é tudo nas escondidas, quer dizer, hoje é tráfico de influência. Hoje, quem atua mais e tem os escritórios especiais, estou vendo nas Zelotes agora, no CARF, né, para você ter ideia, no CARF, até pouco tempo, que era o Conselho de Contribuintes, o advogado, ele atuava como advogado e depois como conselheiro. Eu vou pedir para você segurar essa história, essa história porque a gente vai entrar daqui a pouquinho nessa conversa sobre quarentena, quem é que, se o funcionário pode atuar como lobista, mas antes disso a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta e hoje nós estamos conversando sobre a regulamentação da profissão de lobista com os deputados Isalci, do PSDB do Distrito Federal, e Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro. O deputado Isalci estava falando sobre pessoas que atuam em duas frentes. Ele atua negociando com a empresa o pagamento da dívida dela com a Receita e depois atua dentro do CARF. Como é que a senhora pretende abordar a questão das pessoas que deixam o cargo público e começam a trabalhar imediatamente ou em licenças, né? Ou na área que elas atuam, né? Por um ministro da Saúde que saia e vá trabalhar com as empresas, ser lobista das empresas, ou o ministro da Agricultura que trabalha e vá para uma agência, esse tipo de coisa. Quer dizer, o cargo público tem muito poder, né? Simbólico. Ainda mais os cargos federais, ainda mais ministérios e Casa Civil, Presidência da República, pensando exatamente em como evitar que acontecesse o que aconteceu, por exemplo, na CPI do BNDES, que eu fui uma das relatoras, inclusive dos contratos internacionais, e que o próprio presidente da CPI foi a público dizer que, no caso do ex-presidente Lula, houve tráfico de influência comprovado ali, e até agora não se tomaram nenhuma medida contra ele, o Janot, não sei o que ele está fazendo. A gente colocou aqui um artigo, o artigo 13, que veda por um período de 12 meses que outros agentes, até ministros, possam exercer esse tipo de atividade de defesa dos interesses das empresas que estavam subordinadas ou próximas ou ligadas ali aos seus ministérios ou aos seus cargos por 12 meses. E no caso específico de presidente da República, é uma vedação de um mandato inteiro, porque ele tem realmente uma influência muito grande e um conhecimento muito grande, acesso a muita informação quando ele deixa a presidência da República, e nada mais justo que ele não possa fazê-lo nos 4 anos seguintes do fim do seu mandato, ou da interrupção do seu mandato. O que a gente tem que ter muito cuidado é o seguinte, deixa eu dizer para você, muitos utilizam terceiros também, evidentemente. Então, por exemplo, no caso das medidas provisórias, esse tráfico de influência foi utilizado, nós tínhamos pessoas na Casa Civil, né, do assessor de Gilberto Carvalho, que contratou o escritório, quer dizer, a empresa automobilística contratou o escritório dos filhos dela, né, para trabalhar a questão da assessoria na medida provisória. Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a fiscalização pela própria categoria, vamos dizer assim, porque eles vão provavelmente
ter alguns pré-requisitos para você ser lobista, provavelmente terá uma série de pré-requisitos, não é qualquer um de qualquer jeito. Exatamente para evitar também terceiros agir em nome de um titular, né? Porque no caso das mídias profissionais aconteceu muito isso. Mas o que houve, e aí há uma participação muito grande, porque no caso do Lula, no caso do Lava Jato, o que foi feito foi um esquema mesmo de poder, né? Então, Exatamente. foi uma coisa sistêmica, Com as sistematizada, empresas. com estrutura, né, com a participação de muitos atores no processo, então todos envolvidos. Então a gente precisa ter realmente a regulamentação, onde esses profissionais precisam ter claramente qual é a função de cada um, qual é o pré-requisito para essa atividade, para que eles possam, eles também, fiscalizar os próprios colegas, né? Porque com certeza esse utilização de terceiros em seu nome, ele acaba sendo denunciado pelo próprio concorrente, né, do lobby. Agora, só uma dúvida, essa quarentena, ela seria remunerada ou não, deputada? Não, exatamente, boa pergunta sua, porque ela não é uma quarentena remunerada, como acontece, por exemplo, quando um secretário adjunto de um Ministério da Fazenda deixa o cargo, ou o próprio ministro da Fazenda, ele não pode, por 6 meses, trabalhar no setor bancário, por exemplo, né? Ou em matérias afins. Essa é uma vedação, é uma quarentena apenas para a atividade de lobby ou de defesa de interesses daquele grupo de empresas com as quais ele teve uma ligação muito próxima durante um ano. Para que ao longo desse um ano, essa influência que ele teve, esse acesso às informações, já tenha sido modificado de tal sorte que ele não possa praticar tráfico de influência. Com relação falando de dinheiro ainda, se esses lobistas têm que ser registrados, tem que ter todo um processo de controle, isso não criaria uma dificuldade para setores que têm menos poder econômico para atuar? Quer dizer, eles teriam que contratar essas pessoas, por exemplo, eu citei no começo, né, entidades que defendem direitos indígenas, ou, enfim, entidades LGBT, entidades que não têm esse poder, essa força econômica. Eu não acredito não, porque essas entidades que defendem, por exemplo, direitos indígenas, elas já são ONGs, de uma maneira geral, né? São ONGs ou assimilados, né? Uhum. E essas ONGs, elas já têm uma remuneração específica, né? Ou elas têm algum convênio, ou elas têm algum contrato particular. Essas pessoas, muitas vezes, elas nem recebem nada como lobistas e o fazem por amor à causa. A gente recebe todo dia. Então, eles não estariam excluídos? Não, de jeito nenhum. Não é? A gente só quer que, por exemplo, uma CNT tem uma pessoa que trabalha lá que vem conversar com os parlamentares, que vai conversar com os governos sobre os interesses das empresas, né? A gente só quer que fique claro quando é que ela foi no governo conversar, com qual agente ela foi conversar, se houve um almoço, qual foi o assunto tratado, se houve algum tipo de presente entre uma caneca da CNT. Eles, em geral, também dão para a gente e devem dar para os agentes públicos. Isso aí é o que a gente quer saber, entendeu? Uhum. E com isso, dando essa transparência, dando essa visibilidade, evitar justamente que seja confundida a atividade lícita da defesa do interesse de um segmento com o que é tráfico de influência, que é receber indevidamente percentuais ou contratos, ou seja lá o que for, dentro de uma negociação que deveria, por exemplo, ter no seu meio uma licitação pública, e aí esse agente lobista ganha um percentual dentro dessa negociação que a gente sabe que não pode. Você não pode excluir as entidades, né? Você não pode excluir uma atividade, uma ONG ou até mesmo uma confederação, uma federação, de vir. O mais importante é ter a transparência. Exatamente. Ele pode vir, como vai continuar aberto os projetos de iniciativa popular, né, sugestões da Câmara, que é aberto, qualquer um pode fazer. Então, tudo isso continua. O que a gente precisa esses profissionais que atuam nisso, e tem muitos no Brasil, né, que tem sejam remunerados, tem os que não são remunerados. Que não fiquem com essa visão que tem hoje, né? A maioria deles são, quando você fala em lobista, né, ninguém nem gosta de ser chamado de lobista. Então hoje, isso, né? Dar transparência a essa profissão, regulamentar, para que as pessoas possam atuar de uma forma correta, sem exigir participação
não é, negociação, pagamento, principalmente percentual isso, no pagamento contrato. aos servidores públicos, né? Isso. O presente de uma forma, porque pagamento não é só em dinheiro, né? Às vezes tem outros benefícios que são Sítio em oferecidos. Atibaia. Né? Então essas coisas têm que ser muito claras exatamente para tirar essa pecha realmente que lobista é criminoso. Né? Quando a gente fala em lobby, a gente cita os Estados Unidos, né? Eles têm uma regulamentação lá muito forte. Mas também nos últimos anos, parece que nos Estados Unidos eles viram crescer gente que a lei é tão rígida que começaram a atuar por fora. Não, Existe a um nomenclatura é diferente. Eles fizeram uma legislação muito burocrática, que justamente colocava na testa do lobista aqui um crachazinho de lobby. E aí, com isso, eles acabaram criando tantas dificuldades para o próprio lobista acessar a Câmara, conversar com as pessoas, enfim, nos governos, que deixou de ser interessante chamar defesa de interesse de lobby lá. Então, eles passaram a fazer o que aqui você vê acontecer também, que se chama representação de governo, representantes governamentais, assessores governamentais, para poder justamente fugir do nome que virou ou sinônimo nos Estados Unidos não, de burocracia excessiva, ou no Brasil virou sinônimo de tráfico de influência, virou sinônimo de então, hoje tem uma preocupação feito. dos parlamentares de receber alguém que é lobista, quer dizer, por quê? Porque o lobby tem que hoje, receber em lugar público. Você fica, né, de preferência com muitas testemunhas, inclusive. Porque essa é a questão. O parlamento, de maneira geral, está muito exposto. Muito. Os parlamentares têm uma visibilidade muito... Agora, isso no executivo é mais delicado, não é, deputada? Sim, até porque é mais difícil você, por exemplo, ter, como a gente tem aqui, um acompanhamento de uma comissão que está discutindo a regulamentação do setor. Às vezes você tem um agente público que está fazendo um texto inteiro sozinho e ele não recebe ninguém. Ou quando recebe somente o cara que o presidente Lula mandou receber. E isso não vem a público, porque não tem uma sala com um auditório onde você acompanha o dia a dia desse servidor. Entendeu? Talvez não seja esse o interesse maior. O interesse maior é você dizer para o cidadão, você pode, como ele tem que ouvir o cara que o Lula mandou, ele tem que ouvir todos os outros do setor, ele tem que ouvir o mercado inteiro, para ele, munido de informação, fazer uma coisa que vai privilegiar mais A ou B, mas com um fundamento que vai ser o bem-estar maior da economia, a melhora do setor, de uma maneira geral, o crescimento econômico do Brasil, entendeu? Ao invés de privilegiar os amigos do rei. Hoje, o mais grave... É a transparência. O mais importante é a transparência. Agora, o mais grave dos últimos anos é que realmente se virou, né, quase que oficializou esse tráfico de influência. Né? Tanto é que no Brasil tem essa cultura ainda, né? Quem indica tem que dar o jeitinho, vamos falar com fulano de tal, quer dizer... Isso acabou desvirtuando um pouco esse conceito do lobby, né? Mas eu acho que com a regulamentação, os próprios profissionais vão cuidar um pouco mais da fiscalização e da exigência da transparência, né? Que é o mais importante. Muito obrigada, deputada Cristiane Brasil. Muito obrigada, deputado Isalci. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever todos os nossos programas na nossa página câmara.leg.br. Se preferir, nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.